Irmãos, hoje nesse Shabat, a paraxá de estudo, a porção da Torá de estudo é a paraxá Tzav, que tem por nome Ordene. Essa paraxá se encontra em Levítico capítulo 6, verso 8, e ela vai até o capítulo 8, verso 36, como Samuel já introduziu e já começou a nos ensinar através da leitura aqui hoje. Eu queria que os irmãos abrissem a paraxá Levítico capítulo 6, verso 8. O verso 8 diz: Disse o Eterno a Moisés: Ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a Torá do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote então vestirá sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele, e retirará a cinza que o fogo consumiu do holocausto no altar, e porá junto ao altar. Depois trocará suas vestes, e vestirá outras, e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso no altar, não se apagará. Cada manhã, o sacerdote acenderá a lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu fiz essa pequena introdução com a leitura para mostrar que essa ordem implícita aqui na paraxá era uma ordem para o sacerdote que estava sendo formado. Não havia ainda aqui uma função sacerdotal de Arão e de seus filhos ainda já em exercício. Eles estavam a poucos passos de se tornarem os responsáveis por este exercício. E interessante que o chamado aqui é para o sacerdote, e o sacerdote com um dever claramente escrito e determinado por Adonai. Porém, esse sacerdote precisava ser formado. Então, a primeira coisa que eu aprendi com isso aqui é que o sacerdote não nasce pronto. Ele precisa ser formado. E essa formação coube a Moisés. Porque se nós analisarmos, seguindo aqui à frente, ele falou agora do holocausto. O verso 14 ele começa a falar da oferta de cereais. O verso 24 ele fala da oferta pelo pecado. No capítulo 7, verso 1, a oferta pela culpa. No verso 11 do capítulo 7, as ofertas pacíficas. Ele depois especifica exatamente as restrições de comer a gordura e o sangue destes sacrifícios, o qual ele vem relatando. E aí ele fala especificamente sobre a porção do sacerdote. Então, os primeiros versos, os dois primeiros capítulos da porção Tzav, ela se detém a revisar e retomar o processo sacrificial, o qual o sacerdote seria responsável por executar. Porém, neste momento ainda em aprendizado sob a supervisão de Moisés. Amém? Moisés recebe do Eterno e Moisés ensina. Então Moisés também não era pronto. Moisés foi formado pelo Eterno neste processo de exercício sacerdotal. Existe uma discussão grande entre os rabinos se Moisés aqui se porta como sacerdote ou ele se porta apenas, entre aspas, apenas, como aquele que recebe a revelação de Adonai para transferir ao sacerdote. Nós não vamos entrar nessa discussão porque o fato é que alguém foi levantado para receber e depois ensinar. Essa que é a grande questão. Então, desde o princípio da função sacerdotal estabelecida, ocorre alguém que ensina para que depois outro aprenda. Exatamente. Então, se nós olharmos isso dentro do contexto atual que nós vivemos, nenhum de nós se encontra prontos. Nós precisamos ser formados para a questão sacerdotal, ou seja, a função sacerdotal que é exigida de nós, ela é necessariamente um processo que você enfrenta para poder exercê-lo. Ninguém, de um dia para o outro, se torna pronto a exercer um sacerdócio de forma plena, você passa por um processo de aprendizado. Só que aí, quando eu fui olhar o capítulo 8, que é onde nós vamos nos ater, o capítulo 8 dessa paraxá, ele é muito interessante, por quê? Porque ele retoma um ponto já tocado 2 vezes na Torá, no livro de Êxodo, que é a consagração do sacerdote. Se nós olharmos o capítulo 28 e 29 do livro de Êxodo e a paraxá Pekudê, ela se encerra com o processo de consagração do sacerdote, para depois
iniciar Vaikra. Ora, a pergunta que eu me fiz foi, por que cita 3 vezes o mesmo processo em 3 momentos diferentes da Parashá? Ou seja, em 3 porções diferentes entre o final do livro de Êxodo e o início do livro de Levítico, toca-se no mesmo ponto. Por uma questão de tempo, nós não vamos ler todo 28 e 29, nem toda a Parashá Pekudei para ver. Mas a Parashá Pekudei está recente, tem mais ou menos 2 semanas que nós estudamos, e eu vou relembrar alguns detalhes do que nós conversamos na Parashá Pekudei. A Parashá Pekudei, ela falava sobre um processo de 3 etapas onde o sacerdote precisava vencê-las, de forma que ele aí estaria pronto. O detalhe é que nessa porção, Pekudei, o sacerdote fica muito explícito o que é o processo de purificação, que é a primeira etapa, que é a lavagem da veste, do corpo, que nós discutimos isso. Fica muito clara a questão da unção sacerdotal para aquele propósito, porém, ele não especifica o processo de consagração do sacerdote, que no capítulo 8 de Levítico ele expõe para nós de uma maneira mais clara, para nós entendermos. Então nós estamos na fase de entender como que o sacerdote ele se prepara, para depois entender qual é a sua função e onde o sacerdote pode cometer o erro. Então nós temos que primeiro saber o que é delegado ao sacerdote, para poder avaliar se a função sacerdotal está sendo cumprida à risca ou não. Então isso é uma questão chave para nós. Então eu queria iniciar a leitura aqui no capítulo 8 com vocês. Verso 1 do capítulo 8 de Levítico. Disse o Eterno a Moisés: toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho para oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães sem fermento. Aqui ele já começa a falar de todos aqueles sacrifícios narrados até o capítulo 8, né, até o capítulo 7 de Levítico. E reúne toda a congregação à entrada da tenda da congregação. Então aqui a gente já entende que o processo de consagração do sacerdote ele foi um ato público. Ele não foi feito de forma escondida, ele foi feito de forma pública. Fez, pois, Moisés como o Eterno lhe ordenara. Então aqui nós vemos o intermédio de Moisés conduzindo o processo de consagração do sacerdote. E a comunidade se reuniu à entrada da tenda da congregação. Então disse Moisés à comunidade: isto é o que o Eterno ordenou que se fizesse. Então Moisés trouxe Arão e seus filhos e os lavou com água. Essa é aquela primeira etapa que é o processo de purificação descrito. E vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e a prendeu, cingindo-a com o cinturão. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Então pôs sobre a sua cabeça o turbante e na parte da frente dele pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Eterno lhe ordenara. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia neles o consagrou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para consagrá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés trouxe os filhos de Arão, e vestiu-lhe as túnicas, cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Eterno lhe ordenara. Então trouxe o novilho da oferta pelo pecado. Então aqui nós vimos que passou o processo de purificação, o processo de unção, e ele entra agora nos 2 primeiros sacrifícios a serem realizados. Então trouxe o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Depois de imolá-lo, Moisés tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre os chifres ao redor do altar, purificando o altar. Derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Tomou também toda a gordura que está nas vísceras, o redenho do fígado e os 2 rins, a sua gordura, e os queimou sobre o altar. O novilho, porém, com seu couro e sua carne e seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Eterno lhe ordenara. Depois mandou trazer o carneiro do holocausto, segundo o ato sacrificial. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou e espargiu o sangue em volta do altar. Aqui nós já vemos a participação do sacerdote tocando a oferta, mas Moisés ainda realizando o processo de imolação do animal. Depois de partir o carneiro em seus pedaços, Moisés queimou dele
a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou com água as vísceras e as pernas e queimou todo o carneiro sobre o altar. Foi holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Eterno, como o Eterno ordenara a Moisés. Até o verso 21 é uma repetição daquilo que Pecudê e o capítulo 28 e 29 de Êxodo trazem para nós. A diferença e a questão mais detalhada sobre o processo de consagração se dá do verso 22 em diante, onde nós vamos ver uma oferta diferente à qual nós estamos habituados a ver na Torá. E ela não é só diferente, como ela é singular, porque não existe outro relato de que tenha sido realizado sacrifício da mesma maneira como este aqui, segundo os exegetas explicam nos seus comentários. E interessante que, se nós olharmos, existe um paralelo entre a consagração e entre a unção, purificação e consagração do sacerdote com os utensílios que ele iria manusear. Então, da mesma forma que o sacerdote era ungido, ungia-se o altar. Da mesma forma que purificava o sacerdote, purificava-se os utensílios e o altar na casa do Eterno. Então, agora nós precisamos ver de forma mais detalhada essa nova modalidade de sacrifício explícita aqui na Torá. O verso 22 diz o seguinte: então mandou trazer o outro carneiro, o carneiro da consagração. Essa é uma expressão que nós não vamos achar, segundo os estudiosos, em outro ponto da Torá que não no momento da consagração de Arão e de seus filhos para início do processo de função sacerdotal no tabernáculo do Eterno. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou, pegou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Aqui nos é ensinado que, da mesma forma como os chifres, as extremidades do altar, elas eram espargido esse sangue do sacrifício, a extremidade do sacerdote e dos filhos do sacerdote Arão, a orelha, o dedo e o dedo do pé, também eram da mesma forma espargidos pelo sangue desse sacrifício. Moisés também, versículo 24, trouxe os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Então espargiu o resto do sangue em volta do altar. Então aqui, quando eu fui estudar um pouco sobre este sacrifício em específico, existe essa particularidade que ela é uma oferta única ao Eterno, que nós não encontramos em outro momento. Talvez, segundo os comentaristas relatam, o fato de ser ali a primeira consagração de forma ordenada, segundo os protocolos da Torá, cabia fazer algo diferenciado para que ficasse marcado aquela consagração de Arão e de seus filhos naquele momento. E o interessante é que a nossa tradução, talvez devido a uma pobreza maior das línguas ocidentais, ele nos traduz como uma oferta ou um sacrifício de consagração. Essa palavra na Torá, ela está escrita como Hamiluim, que é uma palavra de origem hebraica que tem a sua raiz em Miluim, que ela significa o seguinte: essa raiz, ela significa literalmente aquilo que enche, plenitude ou preenchimento de mãos com sacrifício. Então ele é um sacrifício com objetivo para enchimento de mãos. Aí quando eu olhei isso, eu falei, isso tem uma diferença grande quando a gente pensa no conceito habitual que nós temos de consagração. E nós entendemos que aqui, na verdade, estava sendo dado ao sacerdote um enchimento de mãos, o qual ele não tinha. É muito interessante nós entendermos isso, porque um pouco mais à frente aqui, nós vamos ver que neste ato de sacrificar este animal, a mão do sacerdote passa de uma mão vazia para uma mão cheia. E esse é o ato de consagração singular, o qual o Eterno descreve para este grupo de sacerdotes que ali estava sendo separado.
carneiro da plenitude, carneiro para o enchimento das mãos, existe essa conotação. Então a riqueza de informação que nós temos quando nós olhamos que, não que a consagração por si só seja um ato simples ou um ato corriqueiro, talvez, mas ele traz de uma maneira muito singular esta questão para nós entendermos que ali era o sacerdote botando a mão no sacrifício, ou seja, o sacrifício encheria, a oferta pelo sacrifício encheria a mão do sacerdote de forma plena. E aí nós vamos entender o porquê desta necessidade de encher a mão do sacerdote. E uma coisa interessante, pastor, é que a gente há pouco tempo atrás estava falando sobre aquela questão do estender das mãos do sacerdote, do enchimento das mãos do sacerdote, e ele diz que, em Êxodo 16:33, quando ele fala do enchimento da mão do sacerdote no Sefirat HaOmer, é essa mesma raiz hebraica que é utilizada. Quando o sacerdote ele move o molho diante do Eterno, a palavra que denota enchimento de mãos ali no texto original da Torá é o mesmo Hamiluim, que é essa raiz Miluim, que possui esse entendimento ampliado de consagração. Eu achei bastante interessante e creio que nós ainda vamos ter que entender muito. Amém. A pastora estava falando para nós tomarmos cuidado para que a mão não seja mecânica, que é uma mão que não se estende, não é isso, pastor? É uma mão que fica retraída, não é isso? Ela é autômata. Ela faz de forma repetida, sem entendimento muitas vezes do que está fazendo, não é isso? Então, nesse momento, nós vemos que o sacerdote, ainda de mãos vazias, ele é aspergido pelo sangue deste sacrifício, e em seguida suas mãos são enchidas. E aí nós vamos ver do verso 25 ao verso 28, aonde descreve este momento. O verso 25 diz o seguinte: tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas vísceras, o redenho, o fígado, ambos os rins e a sua gordura e a coxa direita. Então, do cesto dos pães sem fermento, que estava diante do Eterno, pegou um bolo sem fermento, e um bolo de pão azeitado, e um pão fino, e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Tudo isso pôs nas palmas das mãos de Arão, e nas palmas das mãos de seus filhos, e ofereceu por oferta movida perante o Eterno. Este é o mover de mãos cheias. As mãos vazias não podem mover-se. Elas precisam estar cheias. Depois Moisés os tomou das mãos deles e os queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. Em seguida, tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Eterno. Era a parte de Moisés do cordeiro da consagração, como o Eterno lhe ordenara. Pegou também Moisés do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e os espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos. Assim, consagrou a Arão e suas vestes, e seus filhos e suas vestes de seus filhos, e as vestes de seus filhos com eles. Então aqui se encerra o processo de consagração do sacerdote, com uma ressalva. Verso 31. Então disse Moisés a Arão e seus filhos: cozinhai a carne na entrada da tenda da congregação, e ali o comei com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, porém, queimareis com fogo. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias. Aqui vem a restrição após o processo de consagração. Foi imposta uma restrição ao sacerdote recém-consagrado. Amém? Onde é que eu parei? Verso 34. Como se fez no dia de hoje. Assim o Eterno ordenou, se fizessem expiação por vós. Ficareis à entrada da tenda da congregação, dia e noite, durante 7 dias, e observais as... Ou seja, você se consagra, você é consagrado ao Eterno, você se aparta, se separa, como a própria conotação do nome se consagrar traz junto com ela, e aí você para durante uma semana para observar as
ordenanças. Então, além de estar em condições de realizar o processo, a função sacerdotal, ele se bota em posição de olhar e aprender as ordenanças. E aí nós vamos entender por que isso é exigido do sacerdote. Para que não morrais, pois assim me foi ordenado. Assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Eterno lhes ordenou por meio de Moisés. Interessante que aqui então ele finaliza esse processo. O sacerdote está separado, o sacerdote está consagrado, o sacerdote se bota em condição de exercer a sua função. E a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: por que toda essa exigência com o sacerdote? Por que tanta coisa minuciosa para exigir de um sacerdote o exercício pleno da sua função? E aí nós vamos ver que quando nós voltarmos nesse mesmo processo que houve lá em Êxodo 29, agora eu queria que vocês voltassem em Êxodo 29, nós vamos entender isso daí. Amém, pastor, isso aí, para nós entendermos o porquê que teve todo esse cuidado da Torá de nos mostrar este processo. Esse processo de consagração, você olha ali, parece complicadíssimo. Mas ele não é complicado, porque quando você vai voltar agora a Êxodo 29, vai cair tudo no sacrifício da manhã e da tarde, que está acessível ao preto e ao branco, ao pequeno, ao grande, ao gordo e ao magro, a todos os homens e a todos que desejarem. Não é não? Não está longe de nós. A questão que a pastora está tocando, ela é o cerne de toda a questão. Porque quando você se apropria do direito de exercer a função sacerdotal, nós vamos entender que Êxodo capítulo 29 nos mostra que, pelo fato de ser exigido, pastora, noite e dia e noite o sacrifício, é porque existe uma demanda de sacrifícios que não se restringe só àquele que está sacrificando. Porque ele faz em nome do povo. Essa que é a questão. Quando você exerce uma função sacerdotal de maneira plena, segundo as normas descritas na Torá, você está dando a você a condição de fazê-lo e fazê-lo em nome do povo. Acessível. Você não faz para benefício próprio exclusivamente. Essa que é a questão. Por isso que nós precisamos entender que esse ato de consagração do sacerdote, e o Eterno falou conosco essa semana, e foi ontem pela manhã, ele foi explícito: levanta a casa sacerdotal. Foi ou não foi? Tinham inúmeros irmãos aqui ontem na oração e ouviram o Eterno falar ao vivo e em cores conosco aqui. Alto e bom som para nós. É porque é quase palpável, Leomar. Eu falo dessa forma porque é palpável. Porque o povo precisa da referência do sacerdote em pleno exercício da sua função para se manter em linha com as condutas e normas prescritas por Adonai. O povo sem um sacerdote sem uma função sacerdotal funcionante não tem referência, se perde. E aí nós podemos pegar inúmeras situações que a nação de Israel passou, que nós passamos, tem exemplo para tudo para isso daí. E nós vamos ver que a exigência, ela não é para quem está do nosso lado, é para nós. É por isso que o sacerdote ele é consagrado dentro dos mesmos princípios que os objetos que pertencem ao tabernáculo. Porque a função pertence ao tabernáculo. A nossa maior dificuldade, a minha e a sua dificuldade, é porque essa questão não é para mim nem para você, é para outro. Aí reside a dificuldade do homem que se comparecer diante do Eterno. Enquanto nós tivermos a nossa mente que nós seremos o beneficiado, nós não conseguiremos exercer as funções sacerdotais. Nós precisamos entender que a nossa função é para outro. Amém. Vamos lá, Êxodo 29, verso 42, por favor. Nós vamos ver isso na Torá, descrito para nós, claro, explícito. Amém. Eu só vou adiantar um pouquinho para poder a gente pegar essa questão do gancho de que é público, que é para todos, que é abrangente, tá? Eu não vou ler o capítulo todo. Amém, pastor, de enchimento pleno das mãos para que possa dar. Você não dá o que você não tem.
Você só dá se você tem. Amém, Leomar, amém. Verso 42. Este será o holocausto do contínuo por vossas gerações. Contínuo, não para. A porta da entrada da tenda da congregação perante o Eterno. Ali vos encontrarei. É a tenda do encontro. E falarei convosco. Contigo, né? Contigo. Então, um propósito imediato de uma função sacerdotal plena é que Adonai possa se fazer presente no meio do povo. Está claro isso aqui, não está? Do sacrifício contínuo que nós acabamos de ler, que é o holocausto contínuo. Público. Por isso que tem que ser extra congregação. Não pode ficar dentro das 4 paredes da casa. Aqui, amém. Amém. Eu digo assim, no sentido de você levar isso ao outro. O benefício que eu e você recebemos, nós levamos ao outro, para fora das portas. Porque nem todos conseguirão chegar, nós teremos que ir a eles. Amém? Amém, Léo. Amém. Verso 43. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Quem consagra a tenda é a glória de Adonai. Para o povo, para os filhos de Israel, para o povo. Consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também consagrarei Arão e seus filhos para que me administrem o sacerdócio. Que foi o que nós acabamos de ver, o processo de consagração ali em Levítico capítulo 8. Não é isso que nós acabamos de ver? Habitarei no seio dos filhos de Israel e serei o seu Elohim. Eles saberão que eu sou o Eterno, o seu Elohim, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles, no seio deles. Eu sou o Eterno, o seu Elohim. Então eu creio que aqui agora está explícito para quem tinha alguma dúvida ou desconhecimento de que é urgente se fazer valer de uma função sacerdotal plena e funcionante para que haja benefício coletivo. Acho que isso ficou bem sedimentado. Eu anotei aqui quando você estava falando. Vamos lá no Levítico 8 para vocês verem uma coisa. Olha aqui. Aqui nós temos 3 sacrifícios que ele é feito no sacrifício da manhã e da tarde. Aqui, ó, os 3 sacrifícios a partir do versículo 14 até o versículo 17, o sacrifício da falta. Você se apresenta em oração pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados da comunidade. Do versículo 18 ao versículo 21, você tem o erguido, que é você mesmo, o holocausto, o erguido. Você mesmo indo à presença de Adonai em prol da sua vida e em prol dos outros. A partir do 22 até o versículo 30, você encontra a consagração. Você só faz isso se você for frequentador, assíduo do sacrifício. Irmãos, quando eu falo assim, eu estou falando aquele que não pode vir, que tem um problema, que está em casa, que ficou essa semana com dificuldades, não pôde, ou que não pode comparecer todo dia, mas pelo menos uma vez na semana. Ele pode se reunir em prol da comunidade. Então, ele se purifica e leva a purificação para outros. Esses 3 sacrifícios estão ali, acessível. Amém. Com a particularidade, né, pastora, que esse terceiro é em prol da consagração sacerdotal. Amém. Para exercer a função. Amém. 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 Amém, pastor. Amém. Amém. A mão não pode ser mecânica, porque mão mecânica não cura, não salva, não liberta, não é isso, pastor? Não exerce nenhum daqueles dons descritos, né, pela palavra para nós. Amém? Então a conclusão que eu tive disso foi o seguinte: o serviço sacerdotal se torna um cargo de utilidade pública, consagrado a Adonai para benefício popular. Amém? Ficou simples assim de entender agora. O serviço sacerdotal se torna um cargo de utilidade pública, consagrado a Adonai e para o benefício popular. Amém? É um servidor público. É aí onde nós vamos chegar.
Porque o Eterno nos denunciou esta semana. Foi uma denúncia. Ele começou a falar, acho que no domingo ou na segunda-feira. Foi na segunda, né, pastor? É isso? Que ele disse que o pecado é a prevaricação. Ele usa um termo forte, um termo que tem suas particularidades e um peso diretamente proporcional ao significado que ele tem. Então, quando ele diz que o problema é a prevaricação, nós aprendemos durante a semana, existem inúmeras definições, eu vou citar apenas uma definição simples para nós entendermos aqui. É um crime cometido por um funcionário público quando indevidamente este retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica-o contra disposição legal expressa, visando satisfazer o interesse pessoal. Ok? Isso eu peguei uma definição no dicionário mesmo para nós entendermos, para ficar uma coisa mais fácil. E uma coisa interessante que eu lendo algumas coisas de comentários jurídicos sobre isso, eu não entendo nada disso, mas eu lendo alguns comentários, um advogado fazendo comentários sobre esta questão de prevaricação, ele diz que é importante ressaltar que não é admitida a modalidade culposa em quem prevarica, e sim a modalidade dolosa. O que é isso? Você não prevarica e eu não prevarico de forma inconsciente. Eu o faço com intenção de fazer. Eu achei isso forte, achei isso pesado, e dentro de um comentário que um jurista estava falando sobre isso. E aí eu me considerei na seguinte posição: se eu estou em prevaricação diante do Eterno, ou seja, estou deixando de cumprir as minhas funções de utilidade pública, no tempo, inclusive, você não pode retardar, no tempo, tem tempo para cumprir também. Por isso que as festas têm data fixa, né, pastora? Pessa tem data, Shavuot tem data, não dá para trocar Páscoa, né, na data, não dá para a gente esquecer de celebrar Shabat, né, e pular a semana, tem tempo para isso. Isso é importante, Leomar, isso que você falou. Então, quando esse jurista faz essa colocação de que a prevaricação ela tem a intencionalidade do ato, é porque nós caímos dentro de uma restrição da Torá de ajuste mediante algo voluntário que fizemos, que é mais exigente do que aquilo que é involuntário da nossa parte. Quando nós olhamos mais para trás as legislações sacrificiais, existe oferta pelo pecado voluntário e pelo pecado de desconhecimento, você fez de forma involuntária. A prevaricação ele define como um ato voluntário. Você faz intencionalmente, não é isso, Beto, que define? Ele é intencional, ele é doloso. Isso requer de nós cairmos dentro da prescrição sacrificial de ajuste mediante a voluntariedade do pecado. E aí nós vamos entender por que isso é tão grave diante do Eterno, quando nós estamos falando de uma função pública chamada exercício sacerdotal, né? A função sacerdotal. Se o sacerdote deixa de cumprir a sua função a qual ele foi levantado para fazer, ele automaticamente está cometendo um ato de prevaricação. Amém. A pastora está lembrando que nós discutimos, inclusive foi ontem também, né? Mordecai, que a gente acabou de ler no livro de Esther, é um exemplo excelente de um sacerdote que não prevarica diante de Adonai. Ele paga o preço em prol da nação. E eu estava analisando depois em casa, pastor, eu acabei não entrando porque eu achei que estenderia muito. Mas se nós olharmos o ensino que nos foi dado sobre o protocolo dos levitas, Mordecai preenche todos os itens do protocolo que nos foi ensinado. Ele educa Esther, que é a função do sacerdote. Ele testemunha, ele cumpre mandamento. Ele ensina a outros o cumprimento do mandamento. Ele estabelece o mandamento para que os outros venham cumprir. Ele preenche todos, pastor. Eu fui olhar item por item, porque eu ainda estou com esse negócio do protocolo na cabeça, que eu ainda estou tentando aprender um pouquinho dele. E o livro de Levítico é uma grande oportunidade que nós temos para isso. Então Mordecai, ele se bota na condição a qual nós temos que nos colocar, de um sacerdote. Um exemplo de um sacerdote que prevaricou e foi o fim dele. Foi Eli. Eli deixou de... Você vai entrar nisso então? Amém. Não,
é que está em linha, o entendimento está em linha, é isso aí mesmo. Eli, só que antes de entrar em Eli, pastora, a Paraxá ela é tão rigorosa com a questão do sacerdote que eu achei um detalhe interessante. Oi. Sacerdote que prevaricou também, outro sacerdote prevaricou, só que aí essa consagração ainda não tinha ocorrido. Mas ele era um sacerdote. Antes. Arão. Quando ele se deixou seduzir pelo povo, a fazer a vontade do povo e fazer o bezerro de ouro. Ele não se impõe como sacerdote diante do povo. Apesar de não ter ainda sido formado. Isso, formalizado. É porque ele está em fase de formação. Por isso a gente precisa entender o processo de consagração. A legislação vai ser rigorosa para nós. Porque você não exerce aquilo que você não aprendeu. Amém. Eu sou médico, eu tive que enfrentar 6 anos de faculdade, 5 anos de residência para exercer o que eu faço. Não nasceu pronto, nasci pronto. Não. Você nasceu contador pronto, advogado pronto, ninguém nasceu pronto. Todos nós somos formados dentro de um processo didático da Torá. O bonito da Torá é que ela é didática. A gente só precisa ter paciência e quebrar dentro de nós alguns estigmas que nós temos de dificuldade de ler sacrifício, de entender protocolo e essas questões que o livro de Levítico bate muito em cima de nós disso daí. E esse mesmo jurista estava fazendo um comentário dizendo o seguinte, eu não sei se ele falou, aí vocês podem me ajudar, de uma forma debochada, ou se ele falou realmente dentro de algo que é palpável. Ele disse que o seguinte, onde é que eu botei aqui? Na prática, o crime de prevaricação é de dificílimo punir no Brasil. Como a pena prevista no Código Penal é muito pequena, que vai de 3 meses a 1 ano, quase sempre se dá prescrição, ou seja, o crime prescreve antes de ser julgado. Então você prevarica e não é punido pela prevaricação, no Código brasileiro, tá? Amém, pastora, amém. Fala aí pro pessoal. A palavra diz que o seguinte, por se demorar, como é que é, pastor? Por se demorar a imposição da justiça, alguma coisa assim. Por se demorar a punição da iniquidade, é que, não é isso não. Provérbios, fala, eu vou procurar e depois eu te falo. Acha aí que aí você divide com a gente. Então, quando a gente olha o crime de prevaricação descrito na legislação brasileira, nós temos um favorecimento na própria lei para que você prevarique. Aí que eu vou chegar, pastora. E aí nós vamos entender por que eu vou antes de Eli em outro que prevaricou e o Eterno foi súbito no julgamento com ele. E ele diz aqui ainda assim, além disso, na prevaricação, o Ministério Público, órgão encarregado da acusação dessa espécie de delito, precisa provar o sentimento ou interesse pessoal, o que é geralmente muito difícil, pois é possível provar um fenômeno psicológico que se passa na mente do funcionário público. Se o próprio funcionário não revelar este sentimento ou interesse pessoal e se declarar culpado, dificilmente a legislação o acusa do crime que ele cometeu. É isso mesmo? Esse é o direito humano. Agora, então isso significa que a Constituição brasileira, ela não sonda o nosso coração. Não sonda. Mas Adonai sonda. Amém. Adonai sonda. E nós vamos passar a página, Levítico capítulo 10. Só os versos 1 e 2. Ele mostra que é tão grave prevaricar contra a função sacerdotal. Minto. É tão grave prevaricar no exercício da função sacerdotal que ele pune com morte súbita para aqueles que o fazem. Levítico 10, verso 1 e 2. Dá uma olhada. Nadab e Abiú, filhos de quem? Recém o quê? Recém-consagrado. Estava fresquinho o óleo ainda, né? O sangue estava fresco, o óleo estava fresco. Estava fresco. Tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho, ou seja, fora da prescrição contida na Torá. Então precisa ou não passar uma semana apartado do povo, conhecendo as ordenanças como Moisés exigiu ali dos filhos de Arão e de Arão.
Então saiu fogo, é um dos casos que o Eterno incendeia do céu, e os consumiu, e morreram perante o Eterno. Foram julgados subitamente pelo pecado de prevaricação que cometeram com a função a qual eles foram separados para exercer. Leonardo, o que agravou a situação aqui, porque eles estão em pleno exercício da sua função sacerdotal. Você vai ver no depois ali que Arão vai ser impedido de lamentar pelos filhos, porque eles estavam em pleno exercício Amém. da função sacerdotal. Amém. E o interessante, só um minutinho, Jorge. E o interessante é que os comentaristas dizem que tal ato foi punido com tamanha rigorosidade por parte do Eterno, porque a partir do momento que a função sacerdotal está comprometida, ela compromete a coletividade. Amém. Léo, achei aqui. Achou? Achei. Vai lá, entra lá. Está em Eclesiastes 8, Amém. versículo 11. De Eclesiastes 8, versículo 11. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto à prática do mal. Amém, Beto. Isso aí. Então, Amém. por não se praticar o juízo ao tempo determinado, é que se prolonga a maldade. Mantém viva a prevaricação, porque ela não é punida nunca, né? Eclesiastes 8, versículo 11. A Eclesiastes, né? Não é provérbio, então é Eclesiastes, né? Amém. Amém. Então agora nós vamos lá em 1 Samuel capítulo 2, para a gente entrar na questão que Roberto entrou, mas antes o Jorge quer... Pois não, Jorge. Os sacerdotes Nadab e Abiú, eles apresentam um fogo estranho diante do Eterno, fora do modelo ensinado a eles para aplicar. Então, assim eles comprometem o exercício pleno da função sacerdotal e o Eterno os pune com uma punição de morte naquele momento, Jorge. Pelo comprometimento que eles fizeram à função a qual eles exercem, entendeu? Oi? Não, o fogo veio do céu. Segundo a palavra diz, eles foram incendiados. É o fogo, Jorge, porque o sacerdote se apresentava com a chama acesa diante do Eterno. Amém. Só que dentro de uma prescrição da Torá. Uhum. Na nossa paraxá, Jorge, lá em Levítico no capítulo 6, faz parte da nossa paraxá. Amém. Ali, manter continuamente o fogo aceso. Ó. Aqui, 8, capítulo 6, do versículo... O versículo 12, ó, o fogo sempre se conservará aceso sobre o altar. Aceso por quem? Pelo sacerdote. Ele estava mexendo com fogo. Então ele tinha que, pela manhã, descer da sua posição alta, que ele tem de sacerdote, são vocês, e limpar a cinza do altar e botar fogo outra vez. Hein? Não, fogo comum não. Ali os meninos morreram pelo fogo de Adonai. Porque oferecer fogo, isso é obrigação do sacerdote oferecer fogo. Amém. O tempo inteiro no altar, fogo. Fogo estranho, porque ele vem de Adonai, todo estranho, diferente, ele vai matar. O fogo aqui nas orações é para a vida, não é para a morte. Amém. É para a vida. O de Adonai é quando você... Amém. Fogo estranho porque ele é para a morte, ele vai matar o sacerdote. O sacerdote... trabalha para um Elohim vivo. Jorge, o fogo, Jorge. O fogo citado aí nesse momento, se nós olharmos para trás as prescrições dadas a Arão e aos filhos, especificamente os comentaristas dizem que este fogo, o qual eles foram punidos por ter levado, era para ser levado exclusivamente por Arão. Eles tomam a frente do pai e fazem algo que não estava na alçada deles fazer. E aí você se apresenta exercendo algo que não era da sua alçada fazer, e o Eterno os pune por isso. Por isso foi chamado de fogo estranho, entendeu, Jorge? Mas isso é um dos comentários. Amém. Sim, amém, amém. Vamos lá em 1 Samuel capítulo 2, para nós darmos uma olhada a partir do verso 12. Eu acho que vale a pena a gente ler o verso do 12 até o final, para nós entendermos como... 1 Samuel 2. Isso, a impiedade dos filhos de Eli. Para a gente entrar nessa questão. Do 12 em diante, porque aí narra. Claro. Porque nós vamos mostrar o pleno exercício da função sacerdotal nos dias modernos. Para não dizer que a Torá ela é antiga, pastor. Amém, pastor. Amém. Amém.
A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Eram os filhos de Eli, filhos de... Eli era quem? Era o sacerdote, sumo sacerdote da nação de Israel aqui nesse momento. Amém? E não conheciam ao Eterno. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se cozinhando a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão. Enfiava-o na travessa ou na panela, ou no caldeirão ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Antes mesmo de queimarem a gordura, ou seja, eles não esperam encerrar o rito sacrificial, que a gordura devia ser totalmente queimada, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Então aqui já existe uma violação imediata da ordem sacrificial prescrita no livro de Levítico. Amém? Se lhe respondiam... E isso para benefício próprio. Ele está comprometendo a função pública que ele exercia ali. Amém? Se lhe respondia o homem, queime-se primeiro a gordura, depois tomarás o que quiseres. Então ele lhe dizia, não. Ou seja, nem advertido do que estava cometendo um ato ilícito, ele diz, não, hás de dá-la agora. Senão, eu a tomarei à força. Era muito grande o pecado destes moços perante o Eterno, pois desprezavam a oferta do Eterno. Pula no 22. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O segundo ato. Só que agora já é o ato de omissão do sumo sacerdote em corrigir e impedir o que os filhos dele estavam fazendo. E aí ele chama os filhos e diz no verso 23, por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo, era público os vossos malefícios. Ou seja, a função sacerdotal comprometida publicamente. Não, filhos meus, não é boa a fama que ouço entre o povo do Eterno. Pecando o homem contra o próximo, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Eterno, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Eterno os queria matar. Verso 29. Por que pisais, aí aqui é o Eterno falando com Eli, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? Por que honras teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Ou seja, comprometia as ofertas públicas dadas pelo povo. Portanto, diz o Eterno Elohim de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua família e a linhagem de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Eterno, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam, serei desprezados. Vem dias em que acabarei com a tua força e a força da tua família, para que não haja mais velho algum em tua família, e verás o aperto da morada de Elohims. Embora o bem será feito Israel, não haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem da tua linhagem, que eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. O que sobrevirá de teus 2 filhos, Ofni e Finéias, te será por sinal. Ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Então todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e um bocado de pão, e implorará, nomeia-me algum cargo sacerdotal, para que possa ter alguma coisa para comer. Foi aqui que eu entendi, pastor, aquilo que o Eterno nos disse, que até aquilo que o sujeito acha que tem, será tirado dele.
A senhora lembra que o Eterno falou isso conosco? Que o sujeito que compromete a função sacerdotal, ou aquele que luta para que erga a função sacerdotal, até aquilo que acha que tem será tirado dele. Léo, essa situação aqui é muito delicada. Delicadíssimo. Né? Porque o que se poderia esperar de Eli ali? Ele chamou os filhos e os advertiu. Nós temos, quando um servidor público comete o crime de prevaricação, ele tem de tantos a tantos anos como pena, certo? Então não quer dizer que todo aquele que prevaricar vai receber a mesma pena. O que faz você ter uma pena menor ou maior é como o crime foi praticado, é a gravidade do crime. E aqui a gravidade do crime era muito grande. A prevaricação aqui dos filhos de Eli era demasiadamente enorme, escandalosa. Então, o que Eli tinha que fazer aqui? Ele não simplesmente poderia repreendê-los, adverti-los, não. Ali Eli tinha que tirar dele a função sacerdotal. Ali tinha que ser exterminado a função sacerdotal deles. E não foi feito. Por isso que Eli também prevaricou. Entendeu? Demorou. A prevaricação familiar. É isso aí. Aí lá familiar, em Romanos, comprometeu toda a casa do sumo sacerdote. Isso, afetou toda a casa. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Deixa eu só... Vai lá, tranquilo. Temos do tempo. Versículo 21. Hoje o relógio andou primeiro, a meu favor. Romanos 1. Não existe primeiro Romanos, não. Romanos 1, versículo 21. Diz assim: pois tendo... Esse é o pecado dos filhos de Eli. Olha só, pois tendo conhecido a Elohins, não o glorificaram como Elohins, nem lhe deram graças, antes seu raciocínio se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Esse é o pecado dos filhos de Eli. Amém. E esse é o pecado dos líderes da nossa atualidade. Amém. Oi? Fala alto, Leu Renato. 32? Leu 32. Lê aí, Léo. Você está aí? Não, eu já estou no outro que eu vou puxar aqui. É que eu saí aqui, peraí. Romanos 1, 32. Diz assim: embora tenham conhecimento da justiça de Elohins, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Amém. Então acho que está claro para nós que prevaricar no exercício da função sacerdotal é algo que traz sobre aquele que o faz uma punição severa. Eu dei 2 exemplos, um de Nadab e Abiú, que foi algo imediato, e outro que não só aqueles que prevaricaram, mas se você olha, ele amaldiçoa a descendência dele. Nenhum homem chegará na flor da idade. É gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Porque se a gente olhar Arão, os outros filhos deram seguimento ao exercício da função sacerdotal. Eli, a casa dele é exterminada, porque provavelmente alcançou uma amplitude o pecado daqueles homens ali naquele momento. Talvez a reincidência, né, Roberto? Porque ele fala que eles tinham o hábito de praticar aquilo. Você vê Nadab e Abiú é um ato primário, né? Antes deles exercerem a função, eles vão e erram. Mas ali era uma repetição contínua, é uma insistência. É o tal dolo, porque faz consciente do que está fazendo e tem prazer naquilo que faz. O duro para nós é nós entendermos que se nós nos botarmos na mesma posição de estarmos com o mesmo nível de pecado desses homens, nós estamos fazendo com intenção contra o Eterno. Amém. Foi o que o Roberto falou, acometeu a nação inteira o pecado deles. E se você entende que você é chamado para exercer uma função sacerdotal plena em benefício de uma cidade, de um estado ou de um país, do mesmo jeito que você, com o pleno exercício, pode alcançar todo o objetivo proposto, você também pode botar a perder um processo e o Eterno vai te substituir para outro fazer. Vocês vejam que... Você foi chamado para uma cidade, pelo menos para sua casa você foi. Fala no microfone. Olha, se os homens não foram chamados para livrar, os que podem estar aí dizendo, eu não fui chamado para livrar Vitória, e nem livrar Rio de Janeiro, nem Brasília. Mas pelo menos a sua casa você tem que livrar a criatura.
Porque não é, você não é homem? É. Hã? É, exatamente. Isso. Então, nós vamos concluir que cumprir o dever da função de servidor público. Pessoal, aqui ó. Vamos lá. Cumprir com o dever na função de servidor público exige manter certos padrões de éticos e morais contidos na Torá. Então, se nós estamos fazendo um paralelo que a função sacerdotal ela é um cargo público, então, o cumprir do dever desta função pública exige manter padrões de ética e de moral, prerrogativas descritas ao longo da Torá, especialmente no livro de Levítico. Ao tornar isso verdade, o sacerdote passa a agir de maneira transparente mediante a condição que ele exerce. Ele faz de forma pública porque ele não tem do que se envergonhar do que ele está fazendo. Diante de Elohims e diante do povo. A própria palavra hebraica que define sacerdote, que é Kohen, significa por si só ficar de pé. Ou seja, aquele que fica de pé diante de Elohims para servi-lo plenamente. Este é o conceito de Kohen. Sacerdote, sumo sacerdote, precisa estar de pé em exercício da sua função plena para Adonai e para o povo. Amém? Então, pastora Sandra já chegou e perguntou antes aqui, você vai lá, né? Em Eutico, né? Eu falei, vou, sim senhora. Atos capítulo 20, vamos lá. Só que eu achei interessante, pastora, que quando nós discutimos essa questão ao longo da semana, nós paramos no verso 16. Mas se nós formos até o final do capítulo, Paulo aqui de forma didática, ele torna explícito. Ele torna explícito a função sacerdotal numa linguagem contemporânea e fácil de entendimento. Então eu entendi que Atos 20 é um tratado de exercício da função sacerdotal ensinado por Paulo. E aí nós vamos ler isso aqui e nós vamos entender que fica tão claro para nós que a Torá ela não é um modelo ultrapassado, ela é viva e contemporânea para nós, que nós podemos buscar no Primeiro Testamento ou no Segundo, o chicote de Adonai no lombo daquele que se bota a servir a ele, vai vir do mesmo jeito, porque Paulo ensina a Torá. E a Torá, ela ensina as coisas pelas quais nós estamos aqui, ó, de Shabat após Shabat, estudando, aprendendo e entendendo. Aqui, pastor, eu entendi como um discurso de transparência da função sacerdotal de Paulo. Foi como eu entendi esse texto aqui. E eu espero que a gente consiga entender isso aqui juntos. Roberto, você ou Léo, pode ler para mim a partir do verso 1. A gente para no 16 um pouquinho. Porque, é 20, porque a gente, né? É o 20, verso 1 ao 16. Atos 20, primeiro, verso 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, tendo-os animado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Ele andou por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, e finalmente chegou à Grécia. Depois de passar ali 3 meses, tendo os judeus armado uma cilada contra ele, quando ia navegar para a Síria, decidiu voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro, de Bereia, filhos de Pirro, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, Gaio e Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófico. Estes, indo adiante, esperaram-nos em Troade, e nós, depois dos dias dos pães asmos, depois da Páscoa, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde permanecemos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Aí, só um pouquinho. Paulo aproveita cada minuto que ele tinha para ensinar aqueles que estavam sendo formados como sacerdotes. Ele não perde tempo. É por isso que o sacrifício é dia e noite. Ensinar, ensinar, ensinar. A palavra faz parte da função sacerdotal. Paulo aqui não perde um minuto. Ele aproveitou a oportunidade. Tudo. Porque ele tinha que ir embora no outro dia. Paulo era o quê? Era um ministrante que levou a função sacerdotal para fora de onde? De Jerusalém. Ele amplia
e estende o exercício da função sacerdotal para além das dimensões da nação de Israel. Ele vai à Europa, ele vai à Ásia, à África, ele roda o mundo, ensinando o que é ser um sacerdote. Versículo 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Só um pouquinho, Beto, só um pouquinho agora. É interessante quando nós olhamos aqui, que o candidato a sacerdote estava sentado na cadeira ou na janela? Na janela. Quando você senta numa janela, parte do seu corpo está dentro, parte do seu corpo está fora. Para onde pendeu o corpo dele? O tronco e a cabeça estavam para fora. Para onde pendeu o corpo dele? E onde havia luz e transparência para que todos vissem e enxergassem? A palavra está sendo ensinada aonde? Dentro e não... vamos lá, vai, Beto. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomamos a dianteira e, embarcando, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Logo que nos alcançou em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios. No outro aportamos a Samos, e tendo-nos demorado em Trógilo, nome difícil, né? Chegamos no dia seguinte a Mileto. Paulo já tinha decidido passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Você vê que ele sobe a Jerusalém para celebrar Shavuot. Ou seja, ele cumpre o exercício sacerdotal dele à risca. Gente, Macedônia, Grécia, naquela época não se gastava um dia de viagem para ir, não. Era barco, cavalo, a pé. Eram viagens intercontinentais que Paulo fazia, levando a função sacerdotal e delegando. Paulo não se botava como aquele que era o sacerdote. Ele ensinava para que daquele outros pudessem aprender. Então, eu acho que o entendimento de que o sacerdote erguido por Adonai, que está no pleno exercício da sua função, entre outras coisas, é a obrigação dele fazer o que Moisés fez, formar outros sacerdotes. Porque a nossa insistência, por exemplo, pastora, com os jovens da casa, é nossa responsabilidade tornar esses jovens aptos ao exercício da função, porque um dia nós passaremos e a casa precisa continuar. As crianças que estão lá no infantil agora, aprendendo a paraxá de hoje, elas já estão sendo inculcadas com a Torá de Adonai, para que lá no futuro eles sejam a geração que façam essa casa andar. De forma plena e transparente no exercício da função sacerdotal. Vamos continuar lendo 17 em diante, que eu achei bonito esse final do capítulo aqui, que foi muito, muito bonito. Lê para mim, Léo, você é o Beto, isso. Verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da comunidade. Logo que chegaram, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, Amém. Como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Eterno com toda humildade, Amém. com muitas lágrimas e Amém. tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. É a transparência que Paulo está mostrando do pleno exercício da sua função. Amém. Sabeis que nada, que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente Amém. e nas casas. Amém. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos, todos que devem se retornar a Elohim, Amém. arrepender-se e ter fé em nosso Adon e Yeshua HaMashiach. Amém. E agora,
compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Léo, eu lembrei nesse momento desse discurso de Paulo de Esther. Se perecer, pereci. Eu vou continuando. Vou fazer a minha função. Anda. Vocês lembram Esther? Se perecer, pereci? Amém. Amém. Vai lá. Andar em espírito. Não tenhais cuidado para cá. Amém. Verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Amém, a minha função. E o ministério que recebi do Adão Yeshua, para dar testemunho do Evangelho da graça de Elohim. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei, pregando o reino de Elohim, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Elohim. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentares a comunidade de Elohim, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que farão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Elohim e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos proveram o que me era necessário. Trabalho e aos que estão comigo, as mãos dele estavam cheias. Amém. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Adão Yeshua. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto em todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. E o que lhe entristeciam muito era a palavra que dissera, que não os veriam mais o seu rosto. Então acompanharam até o navio. Amém? Eu acho que o texto é muito claro quanto Paulo discursando a respeito da transparência e da plenitude do trabalho o qual ele exerceu, sem saber o que seria dele no dia de amanhã. Ele simplesmente se inclinou e fez. Então, dessa forma, para nós, ao invés de nos escondermos dessa avaliação pública que Paulo se expôs, que o cargo de sacerdote por si só nos expõe, nos apresentamos para o cumprimento do dever e carregamos as prerrogativas prescritas na Torá para todo o povo. O pleno cumprimento do dever sacerdotal permite que a coletividade seja beneficiada, sendo guiada de maneira legal à presença de Adonai, conforme prometido na própria Torá, até que o verdadeiro sumo sacerdote retorne. Seremos chamados a cumprir a nossa função, expandindo os benefícios dela a todas as pessoas. Amém? Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe, que nós possamos ter um resto de Shabat abençoado diante do Eterno e que nós possamos realmente fazer uma reflexão daquilo que nos cabe como sacerdotes na casa do Eterno e tomarmos de mãos cheias esta função para que nós possamos cumpri-la à risca.